Mas antes de tudo, eu queria agradecer mais uma vez quem tem acompanhado. Estamos na nossa última edição do nosso AbraTalk. Eu acho que o de hoje vai ser especial, né? Isso aí foi um pedido especial do Paulo aí para a gente também prestigiar os nossos associados, enfim, os interessados sobre as PCHs e as CGHs do Rio Grande do Sul. Eu queria mais uma vez agradecer aí a presença de vocês, especialmente Gabriel, né, que está aí representando a FEPAM junto com a gente. Emerson, Marlon, né, Emerson da Ciclos Ambiental e Marlon, que é o vice-presidente da associação aí do estado. É, como via de regra aqui, a gente tem pedido para vocês deixarem os microfones fechados, participarem, se vocês puderem fazer as perguntas para você, de início via chat, e obviamente que no final a gente vai deixar aí um espaço para quem quiser ter a palavra, fazer alguma contribuição, intervenção, enfim. Mas é isso. Paulo, eu não sei se você quer, como eu vou pedir para que você faça aí uma abertura rápida em nome da associação e depois, na sequência, eu já passo a palavra aí para o Gabriel, para que ele possa brindar aí a gente com as novidades aí da FEPAM, tá? Paulo, por favor. Com certeza. Então, Gleisi, em primeiro lugar, eu gostaria muito também de agradecer o apoio que tu está nos dando aí com o teu programa, que é importantíssimo discutir as questões de licenciamento, né? Eu, quando tomei conhecimento da ideia, imediatamente fiz contato contigo, né? Para ter a participação do Rio Grande do Sul nesse processo. E a GPCH fica muito honrada e muito satisfeita e agradece esse prestígio está nos dando aí. Também agradecer a participação do Emerson, do Epitácio e dos outros demais participantes, e em especial o Gabriel, que é o diretor técnico da FEPAM, é uma pessoa de extrema competência nesse setor, está no seu segundo ciclo de diretor da FEPAM. Lá no primeiro ciclo, em 2018, 2019, nós fizemos um belo trabalho já de relacionamento com a FEPAM, muito coordenado pelo Gabriel. A gente conseguiu avanços importantíssimos. Ele ficou depois de um tempo exilado na iniciativa privada, né? Mas graças a Deus foi novamente reconquistado pelo setor público, que é importante. A gente precisa ter pessoas com esse perfil no poder público para que a gente possa fazer com que as coisas avancem, principalmente quando nós estivermos tratando da questão do licenciamento ambiental. Eu tenho costumado falar que hoje o licenciamento ambiental evoluiu muito no Brasil e no Rio Grande do Sul, especialmente na FEPAM. Muitas coisas foram melhoradas, muitas coisas a gente precisa avançar, tanto sob o ponto de vista da FEPAM, como também sob o ponto de vista nossa, né, do outro lado do balcão, do lado do empreendedor. O Gabriel, nessa nova fase agora, ele tem uma experiência dos dois lados. Ele conseguiu perceber e entender as duas questões, né? O lado do empreendedor e também o lado do, do poder público, que tem a responsabilidade e isso é sempre muito dito pelo Gabriel, né? Quando o órgão licenciador ele concede uma licença, tem que ser uma licença segura. Segura para o empreendedor, segura para o setor e segura para o Estado. Tem que ser uma licença com fundamento e com condições de se manter em pé, sem contestação por outros órgãos ligados à administração pública. Também gostaria de dar uma homenagem ao Marlon, meu vice-presidente, um fundador da GPCH, eh, diretor de meio ambiente da GPCH durante muito tempo, é um profundo conhecedor, não só do processo de licenciamento no Rio Grande do Sul, mas como um todo, né? Então, minha homenagem ao Marlon, que tem muito colaborado comigo e com a GPCH, nas nossas campanhas, nos nossos programas, nas nossas, nas nossas iniciativas, principalmente para melhorar o nosso relacionamento com o órgão licenciador, com a Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Enfim, estamos aí abertos e à disposição do pessoal aí para manter esse diálogo durante a manhã de hoje. Mais uma vez, muito obrigado, Gleise e a Abra PCH pelo convite e por essa oportunidade. Obrigada, Paulo.
Sem Gabriel, para esquecer, né? E sem esquecer do meu amigo Epitácio, né? Que é meu conselheiro na GPCH, grande empreendedor, batalhador, né? É um incansável batalhador pelo setor, é um lutador, incansável, e são pessoas com esse perfil que faz com que a gente fique sempre atento, sempre ligado, sempre cobrados, né? Mas sempre com muita transparência, com muito posicionamento. Então, meu Renato, meu Epitácio, que é da minha diretoria também aqui, e um grande empreendedor aqui do Rio Grande do Sul, e que tem projetos importantes para serem desenvolvidos por nós aqui. E o Epitácio, essa ponte que está atrás do Epitácio aí, é no reservatório de uma PCH dele, ó. Olha aí, ó. Também, agora, já que o Pigato se Não, manifestou, Paulo, é que eu não podia perder o momento aí, Paulo. Fica eu tranquilo. também vou também homenagear o Pigato. Esse sim, esse aí é um ícone nosso aí aqui do setor e uma cultura e que conhece tudo de legislação e de um defensor incansável da nossa fonte. E não é só, não se defende, eu, por exemplo, defendo a fonte, mas com 5% do conhecimento técnico que o Pigato tem para fazer essa defesa com consistência e com Paulo, conhecimento de não, causa. não é verdade, mas eu agradeço. Toca a ficha aí. Tá bom, Pigato, é obrigado. uma alegria tê-lo aqui com a gente, viu? Fico muito Obrigado. feliz. O Obrigada meu aí por estar papel é prestigiando. recreacionista, né, Gleise? É, mas Isso. que traga tuas contribuições hoje aí que vai ser boa. Tá Gabriel, a bom, palavra está obrigado. com você. Tá bem, então. Bom dia. Primeiro agradecer, Gleise, aí ao convite, né? Sempre muito importante mostrarmos aqui o trabalho da FEPAM para o setor. Agradecer os colegas aí de painel, aí de conversa, o Emerson, o Marlon, também na figura do Paulo, e agradecer a todos os demais aí que já foram citados. E aqui, Gleise, a gente tem uma relação muito próxima entre esses players, né? Por mais que, por vezes, tenhamos posições divergentes com distintas verdades, mas ninguém mentindo. Cada um defendendo suas posições, né? E buscando aí a evolução do estado do Rio Grande do Sul. E eu vou começar falando um pouco de mim, né? O Paulo já falou um pouquinho ali, né? Eu sou engenheiro ambiental, eu já atuo aí há mais de 20 anos na área, e estou na segunda oportunidade como diretor técnico. Então já tive, vou dizer, dos três setores. Já fui consultor, não é? Já tive consultoria ambiental. Eu já fui do setor público lá de 2015 a 2018. Nesse período, primeiro período, então, primeiro eu fui diretor de biodiversidade, depois eu passei aí a coordenar a implantação do sistema online de licenciamento do Estado do Rio Grande do Sul. E depois eu fiquei 2 anos como diretor técnico, entre 17 e 18. E saí aí a convite de uma multinacional indiana para trabalhar no setor de transmissão no Brasil. Então, fiquei 5 anos trabalhando com projetos aí, trabalhando com todos os órgãos ambientais praticamente, IBAMA, desenvolvendo projetos aí, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Bahia, no Pará, aqui no Rio Grande do Sul mesmo. Então, fui um usuário da FEPAM do outro lado também. Então, conheço muito bem essa dinâmica de ficar dando F5 no sistema ali, esperando a licença sair, vendo a tramitação do processo. Depois desse período, eu fui convidado pelo presidente Renato a retornar para a FEPAM como diretor técnico, isso já no início do mês de fevereiro e março do ano passado. Obviamente você sabe, né? Quando eu voltei, todo mundo disse: muito mais fácil agora que tu está aqui, porque tu já conhece a casa, mas também ninguém esperava que um mês depois já viesse aí a ser a pior catástrofe climática do estado. Então foi também um período aí de extrema complexidade naquele período de retorno. Então não deu tempo de adaptação, já foi com o pé no acelerador, pé no fundo aí para conseguir fazer o meu trabalho. Então, posso falar com um pouco de tranquilidade, né, dessa janela de 10 anos, porque o tempo do poder público ele é muito distinto da iniciativa privada. Né? Tu tem uma situação completamente distinta a cada mudança, a energia que se gasta para fazer cada mudança no setor público é muito maior do que no privado. O privado também tem suas complexidades, a depender do tamanho da companhia, mas no público tu envolve outras coisas além da tua vontade.
Então, dessa janela de 10 anos, né, da primeira passagem que eu tive lá em 2015, a gente tinha um estoque de processos aí quase em 14 mil, era 13.600 processos de licenciamento na FEPAM. O prazo médio de licenciamento aqui era 3 anos, né, era 900 dias. Né, então, era um cenário assim, completamente caótico. E a partir disso começa, né, um processo de reestruturação por completo do órgão. O que isso envolve? Né? Primeiro, é uma questão de normativas, então é conseguir botar o Conselho Estadual do Meio Ambiente, que é o órgão superior deliberativo, a rodar como deveria, não é? Então a gente consegue ter uma série de novas normas vindo por parte do Conselho, que vai organizando a parte legal do Estado. Investimento muito forte em TI, então o sistema online de licenciamento ele vem nesse âmbito de conseguir termos avanços nos sistemas da tecnologia da informação. Então, ali proporcionou que fosse todos os processos digitais, proporcionou que as análises fossem de forma simultânea, não é? Proporcionou diversas outras evoluções na forma de análise, que a gente conseguiu aí ter ganhos em prazos processuais, além de padronização também aí de procedimentos. E também, né, por 2 períodos, um lá em 2015 e o outro agora no ano passado, é reforço de pessoal. A gente tem aqui, isso não adianta, a gente pode chegar a termos as melhores normas, os melhores sistemas, mas ainda dependemos muito aí da parte do recurso humano. Então, a gente teve um concurso lá em 2015 que foi autorizado a chamar e teve agora, no ano passado, um novo reforço de pessoal, que a gente conseguiu aí ter um aporte de pessoas, de técnicos especialistas aí para compor nossas equipes. A FEPAM é um órgão muito enxuto, né, se comparado com seus pares. A gente tem 360 funcionários. Então, se comparar com outros órgãos, a gente tem um órgão muito enxuto. Então, agora já da segunda passagem, né, teve alguns documentos que foram preparados, que a gente chama aqui de procedimento operacional padrão. Então, esse procedimento operacional padrão, ele é praticamente um manual de como o profissional vai agir na análise de um processo. Isso dá muito respaldo para análise técnica. Então, bom, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né, para conseguir ter uma padronização da análise, buscando, né, uma padronização da análise. A gente sempre vai ter questões aí que sejam discricionária do licenciamento. Isso não é só do licenciamento, isso são de todas as áreas. Vai pegar médico, tem posição conflitante com médico, advogado tem posição conflitante com advogado, e biólogo tem posição conflitante com biólogo, enfim. Não quer dizer que algum esteja errado, né? Como eu falei antes, às vezes são só posições distintas, mas isso faz parte do processo do licenciamento, que é uma negociação de chegar a um consenso entre as partes e viabilizar aí, né, o papel do órgão, que é, na prática, emitir uma licença que te autoriza a fazer um impacto, e dentro desse impacto que seja o menor possível aí para garantir o desenvolvimento sustentável. Então, desses procedimentos operacionais padrão, acho que desse meu segundo período, posso ressaltar 2, que é o POP 17, que ele trata especificamente dos intervenientes, não é? Então, quando a gente fala aí da atuação, quando envolve FUNAI, quando envolve o INCRA, quando envolve o IFAM, não é? Porque às vezes a gente ficava aqui de garoto de recado, então, agora tu me entrega o documento que eu vou pedir para o órgão, agora tu pede. Então, a gente gastava muito tempo e tinha muito processo que estava, preciso só do INCRA para finalizar, ou só falta a FUNAI, ou só falta o IFAM. Enfim, esse procedimento a gente conseguiu estabelecer prazos, não é? Que a gente impõe aí aos órgãos, né, intervenientes, que, bom, olha, eu te requisitei, te dei prazo, né, desse período vocês não se manifestaram, e a gente acaba emitindo o documento. Claro que se posterior tiver uma nova complementação, isso obviamente é reavaliado e repassado ao empreendedor, mas isso não segura aí a emissão dos documentos de licenciamento. E também foi feito o POP 25, que é um POP específico para análise de hídricas, que esse foi concluído aí no primeiro semestre aqui desse ano, que é um documento que a gente está usando para balizar as análises junto às regionais. Então, a gente tem regionais que fazem a análise do processo. Então, basicamente, são a região ali de Santa Rosa, né, que é uma região que tem um potencial grande, e também de Passo Fundo a gente compõe equipes. Então, essas 2 regionais são regionais que têm atuado aí
na análise dos processos de CGH, basicamente, porque eles acabam pegando mais as LPIs, que não envolvem o EIA, então também fica algo que a gente consegue dar uma vazão maior. E então tem esse POP que a gente fez treinamentos e acabou tendo aí um tipo de resultado muito positivo. Nesse ínterim que eu não tive aqui no órgão, foram feitos treinamentos com o pessoal externo, né? A gente está pretendendo agora, no segundo semestre, fazer já um treinamento em cima desse POP que foi feito, que a gente treinou interno, também para o pessoal externo, não é? Para ter aí bastante participação dos consultores. Aí é legal botar, né, o biólogo que faz o laudo com o biólogo da FEPAM para tirarem as dúvidas aí das melhores formas de apresentar a documentação. Então, esse é um ponto que a gente está pretendendo aí no segundo semestre organizar, e certamente contarei com o apoio aí da Gleice, da Abra, do PCH, também do Paulo aí da GPCH, que é um parceiro nosso aqui, para divulgar, e quanto mais gente vier, tende, né, a ter um processo mais bem instruído, tende a ter uma licença mais rápida. Então, nossos esforços são sempre buscando aí que isso acabe acontecendo. Então, agora também no segundo semestre do ano passado, a gente fez a criação de um novo serviço, então tem a divisão de energia, que tem 19 pessoas, mas a gente entendeu que era necessário um olhar diferenciado para as hídricas, não é? Tanto pelo volume de processos que é maior que os eólicos ou de transmissão, mas também porque grande parte do que tramita hoje, né, são estudos de impacto ambiental. Então, isso tem tudo uma dinâmica e um rito de processo um pouco diferenciado. Então, a gente optou por, dentro da divisão, a gente criar um serviço específico para fazer a questão de hidrelétricas, né? Então, serviços de geração hídricas, que a gente pegou uma profissional doutorada e hidróloga, então também ela atua no DRH da SEMA, então tem muita interface aí com a questão da hidrologia, que está nos ajudando demais. Então, hoje tem um serviço muito bem estruturado, e ela desempenha muito bem o papel de chefia na questão de coordenação, né, dos pareceres. Bom, olha, agora vamos terminando os pareceres de forma orquestrada, que por vezes parecia que, bom, eu tinha um parecer do meio biótico muito antes de um parecer do meio físico, e o processo acabava tendo um timing de duração aquém do que era desejado. Então, hoje esses pareceres estão andando de uma forma mais concomitante, justamente para tentar chegar no desfecho do processo o mais rápido possível. Então, de nossa parte, a gente tem esse balizador, né, que é a nossa Consema 388, não é? Como o Paulo colocou, a Consema 388, ela foi editada em 2018, mas ela foi em cima ainda de portarias da FEPAM que a gente tinha editado um período antes. Então, a 388, ela hoje é o norte da atividade, o qual dispõe lá rios que seriam aptos ou inaptos para o barramento. Então, esse é o grande norteador, com todas as regras que ali advêm. A partir da 388, eu me lembro muito bem que a gente tinha muitos problemas com a emissão de termos de referência, não é, a questão de autorização de manejo de fauna. Então, isso, por vezes, acabava demorando. Então, mas só para aprovar um termo de referência está sendo 4, 5 meses, mais uma autorização de manejo de fauna também 4 meses. Então, isso a gente conseguiu automatizar bastante, padronizar condicionantes da licença. Então, hoje é um procedimento praticamente automatizado, não é? A não ser que tenha uma especificidade muito grande em algum empreendimento. Claro que quando tu padroniza a emissão de termo de referência, de autorização de manejo de fauna, tu bota para a rua os trabalhos muito mais rapidamente, então é óbvio que tua carga de trabalho vai se retroalimentando, né? Vai trazendo aí novos processos para dentro do órgão, e que isso faz parte agora a gente buscar o desfecho. Então, eu vou trazer para vocês um pouco de números aqui, né? Se eu for pegar... Depois eu posso compartilhar com vocês, mas dos últimos 4 anos aqui, se eu pegar de 22 para cá, a gente teve em 22, 56 processos solucionados, que era o equivalente a 335 mega. Em 23, 62 processos solucionados, equivalente a 484 megas.
Em 24, 66 processos solucionados em torno de 500 mega. E agora, em 25, até o mês de junho, que foi o fechamento, a gente tem 43 processos solucionados. Então, se a gente for pegar uma média, assim, a gente tem tudo para superar com mais de 30% na média dos últimos anos aí de produtividade. Então, isso a gente já vê que essas mudanças com esses procedimentos, a nova chefia do setor, um aporte de pessoas no setor, isso está tendo um resultado que se imaginava, que era começar a baixar aí os estoques dos processos. A Gleisi me perguntou antes ali rapidamente prazo médio, né? Eu fui consultar aqui nos prazos médios de licença. Então, hoje, no geral, de hidrelétrica, está 288 dias de média. Tá? Claro que a gente tem muito que melhorar aqui. Então, esse é o prazo de média que a gente está tendo aqui via o sistema. Que eu separei aqui mais, Gleisi, até para ir para os encaminhamentos e deixar um tempo para discussão, né? Eu acho que Paulo comentou rapidamente da questão da segurança jurídica e hoje sim, a licença da FEPAM é uma licença muito segura, mas também ela não é segura à toa, ela preenche praticamente todas as lacunas ao longo da análise. Então, dificilmente vocês verão uma licença sendo emitida quando um profissional do meio biótico diz: se eu tivesse feito mais campanhas, eu teria atingido suficiência amostral para determinada espécie. Né? Então, se isso o profissional alega, né, certamente o profissional da FEPAM irá exigir que se tenha maiores campanhas aí até que se atinja a curva de suficiência amostral para determinada espécie e que se comprove que o impacto daquele empreendimento não esteja comprometendo a qualidade do recurso hídrico ou da biota. Então, a segurança jurídica ela não existe se tu não tem um parecer técnico bem fundamentado. Então, eu acho que aqui, e já vou fazendo um gancho com o novo PL, que foi uma das provocações da Gleisi, eu vejo que o novo PL a gente está acompanhando de perto, eu acompanhei também na outra passagem aqui, é um PL lá, já está velho, né? Desde 2004 essa discussão. Então, eu acho que sim, ele traz alguns avanços, mas os avanços que o PL traz são avanços que o Estado do Rio Grande do Sul já vem adotando. Então, na prática, ele vai nos dar uma segurança jurídica maior, por exemplo, na questão de unificação de licenças, que hoje é feito lastreado numa resolução do CONAMA, né, não em cima de uma lei nacional. Essa questão do POC dos intervenientes, na questão dos prazos, a questão do PL, ele também formaliza isso, não é? De não vincular a sequência do empreendimento à ineficiência de um outro órgão, não é? Ou um outro órgão que não tem estrutura aí para dar resposta. Então, isso ele vem consolidando essas posições que a gente tem, né? E também, vocês acompanharam recentemente, aí, o Estado do Rio Grande do Sul tem um Código Estadual do Meio Ambiente que ele é de 2020, ele é um código moderno, grande parte do PL também ali estava e teve, né, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que parte dele foi considerado inconstitucional. E uma das partes é a questão da LAC, não é? Então, que a gente não poderia, eu não teria autonomia para criar esse documento, né, principalmente para outros portes de empreendimento, e aí é algo que o PL também vem fortalecer, não é? E aí é um dos pontos que eu estou indo hoje à tarde para Brasília, e amanhã a gente terá uma reunião da tripartite, que eu acho que é um dos pontos nevrálgicos ainda para conseguir equacionar, que é que o Estado tenha a autonomia de definir esses pontos, o que ele entende que seria uma LAC ou não. Por exemplo, para São Paulo não faz sentido uma torre anemométrica para medição de ventos de um potencial eólico, porque eles não têm esse potencial ainda hoje. Mas para o Estado do Rio Grande do Sul, que já né, faz muito sentido ser uma LAC. Então, na prática, se não é uma LAC, vai ser um processo, é o profissional que vai estar olhando uma hidrelétrica, que vai estar olhando uma LAC, que poderia ser automático. Então, esses são os impactos em cadeia que acabam advindo aí da decisão. Então, eu acho que ele vem fortalecer muito do que a gente tem já consolidado aqui, que teve uma fragilidade por essa decisão do STF, mas também, por outro lado, já tive no Congresso Ambiental em São Paulo, que talvez o principal ponto aí seja dosar um pouco a expectativa desse PL, não é? Porque a gente vê muito, olha,
hoje tem 5.000 obras de grande impacto no Brasil que dependem do licenciamento, né? Então, se dá a impressão que, à medida que o Congresso aprova o PL, né, vai virar uma chave e teremos 5.000 obras no Brasil andando. Então, também acho que tem que dosar um pouco da expectativa, né? O IBAMA ele tem que ser estruturado também, tem obras que não vão ser LAC, né? Então, acho que o IBAMA também tem que buscar a sua reestruturação, e assim como a FEPAM fez e continua fazendo. Então, acho que esses seriam os pontos iniciais aí, Gleice, da discussão. Acho que você conseguiu abraçar todos os pontos, as provocações que eu fiz antes da gente começar a nossa conversa hoje. E quando você fala do projeto da lei geral, eu escutei alguém comentando que quando eles estavam nessa discussão no Congresso agora, recentemente, né, que o PL já nasce maior de idade no final das contas, né, porque foram tantos anos discutindo e uma preocupação que todo mundo acaba levantando, né, se de fato a gente não está aqui por conta desse decorrer, dessa passagem de tempo, a gente só não está trazendo para dentro de uma lei tudo que a gente já tem de legislação. E o que eu tenho, por essas nossas conversas, sabe, Gabriel, nesse último mês, o que eu tenho percebido que do órgão ambiental, a vinda do PL, pelos comentários, não vai mudar muito o que já tem nas normas estaduais, né? Isso aí, como você bem falou, ele acaba trazendo um pouco mais de conforto até para vocês, porque de fato agora a gente vai ter um regramento, uma padronização dos procedimentos. E que eu sempre acabo batendo na tecla, porque a gente vê aquela enxurrada, porque não teve tempo para discutir, mas quando você olha para trás já foi mais de 20 anos, né? Então teve tempo para discutir. E a gente está tratando aqui de procedimentos, a gente não está tratando de questões de direito material, digamos assim. Tirando a questão ali da anuência da Mata Atlântica que eles colocaram ali no PL, mas tirando isso, nosso entendimento como associação, acho que vem de fato para trazer essa padronização. Óbvio que, né, o ótimo, né? Enfim, ele não vai ser redondo e da forma que todo mundo espera, mas eu acho que a gente precisa ter, né, uma norma geral que padronize aí o licenciamento, e eu acho que vai ser bom para todo mundo, pelo menos no início. A gente sabe que vai ter judicialização, como já aconteceu no Código Florestal, mas a nossa expectativa é que aí nos próximos meses vamos ver se a gente de fato tem uma norma geral. Eu tenho uma única pergunta que eu queria fazer para você antes de passar a palavra para o Emerson, é que quando você fala dos processos de licenciamento, né, com relação ao longo desde 2022, com relação até os números aqui, qual fase de processos estão essas licenças que foram emitidas? São licenças prévias, são LPIs, enfim, de modo geral? Aqui é todas até a primeira LO, tá? É entre Tá. LP, LI, LPIs e a primeira LO. Aqui não entraria a renovação. Tá ótimo. Emerson, vou passar a palavra para você, Gabriel. Obrigada, a gente vai voltar para você com certeza. Tá Então, bom. só iniciar. Emerson, por favor, a palavra está com você. Obrigado, Gleise. Cumprimentos a você, né? O meu bom dia oficial agora a Gleise, ao Gabriel, ao Marlon também, que nos acompanha nessa discussão, o seu Paulo, seu Epitácio, seu Ricardo também, e a todos os demais aí. Bom, vamos fazer uma apresentação rápida, sucinta, né? Eu sou engenheiro florestal, trabalho na região de Santa Rosa, sou formado há quase 30 anos, e já há 22 anos eu trabalho com empreendimentos hidrelétricos. Então, a gente acompanhou um pouco, né, dessa parte do lado de cá do balcão, né, toda essa transformação que o Gabriel comentou recém, e a gente conseguiu perceber a nítida evolução da forma de avaliação, da forma de andamento dos processos dentro do órgão ambiental, né, dando aí maior transparência, maior agilidade e essa reestruturação aí que tem facilitado e ajudado muito a nós também no lado de cá do balcão. O Marlon também pode complementar e confirmar isso possivelmente depois, no entendimento do que de fato é necessário apresentar ao órgão ambiental, né? Qual é a linguagem que eu devo utilizar, qual é o estudo apropriado para que você tenha aí uma melhor visualização do processo de forma integral, né? Não apenas na questão da vegetação, mas também da relação da vegetação
com a própria fauna e a qualidade da água no curso hídrico, né, da forma como você está captando, qual é o procedimento que ela vai passar e da forma como ela está sendo restituída, né, se vai ter algum prejuízo ou não, enfim, todos esses detalhes aí, a gente é testemunha desse grande avanço que se teve no Estado, né, e o Gabriel já adiantou um pouco, né, das nossas preocupações. A gente sempre do lado de cá sempre tem como prestador de serviço, como consultor, aquela visão, olha, pode melhorar um pouquinho aqui, pode melhorar um pouquinho ali, né? Essa interface, né, de comunicação. E o Gabriel já adiantou que já tem aí uma nova etapa, né? Seguramente ainda nesse ano, né? De uma equalização de informações. E isso aconteceu num workshop aí há 3 anos atrás, né, Gabriel? E foi muito positivo, né? E eu acho que seria interessante já deixar pensado aí, né? Pensado para que se possa fazer um novo evento dessa magnitude, né? Para que o técnico da FEPAM venha e diga, né? Nos esclareça as dúvidas da forma como é a melhor forma de apresentação do resultado. Não, a gente não quer, de forma alguma, que o técnico da FEPAM venha ensinar, porque não é essa a obrigação, né, de forma alguma, né? Não, não se quer isso, né, mas esclarecer algumas dúvidas para que se evite aí o a próprio conflito de conceitos muitas vezes, né? Então é bom, muito bom que você tenha alguém coordenando esse processo que já trabalhou como prestador de serviço também. Então isso é um ponto extremamente positivo. Então, dentro desse trabalho de consultoria que a gente desenvolve, a gente faz esse trabalho de campo, né? O levantamento lá, vamos dizer assim, o pé no barro mesmo, né? A gente vai a campo, faz o inventário, faz a avaliação, o levantamento de fauna, e o estabelecimento dessas metodologias a partir aí de 2018 facilitou muito o nosso trabalho de campo. A gente já vai com uma ideia formatada, né, para poder amostrar da melhor forma possível, a melhor representatividade e chegar no ponto final, né, com a melhor conclusão sobre a viabilidade ou não do empreendimento no local, sobre os reais impactos que uma usina tem ou não no ambiente, né? Eu trabalho muito com CGHs, então a gente já trabalhou de uma forma ou de outra em mais de 20 usinas hidrelétricas, né, dessas de pequeno porte. Então a gente já percebe, já tem esse conhecimento aí e essa visão favorável, né, a esse tipo de empreendimento, lógico, sempre respeitando todos os preceitos aí éticos também, em especial, né? Além dos preceitos legais, os preceitos éticos que a gente precisa observar, e isso é fundamental na carreira e na vida de todo cidadão, né? Então, dessa forma aí, eu agradeço desde já essa oportunidade de fazer parte dessa mesa de discussão aí, dessa mesa redonda, desse bate-papo, na verdade, né? E a gente espera contribuir da melhor forma possível aí no decorrer da atividade. Everson, muito obrigada. Eu acho interessante quando a gente traz essas percepções, porque eu sempre falo que o licenciamento ambiental acaba sendo essa engrenagem, né, dos consultores da área técnica, jurídica. Apesar que o jurídico hoje em dia tem feito um acompanhamento mais estratégico do licenciamento, mas ainda tem uma mudança de cultura que vem acontecendo, porque o empreendedor já está se antecipando, né, nessa blindagem jurídica quando você faz o processo de licenciamento, desse acompanhamento desde o início. Mas a parte técnica é a parte fundamental, seja da área da consultoria técnica que vai fazer os estudos, quanto o pessoal do órgão ambiental que vai fazer essa análise, né? Porque é uma junção. Mas, de toda forma, Perfeito. queria te agradecer aí pelas tuas primeiras palavras, digamos assim, porque acho que a gente tem muito mais por vir, e vou passar já na sequência para o Marlon, já trazer um pouco dessa perspectiva aí como vice-presidente de uma associação local aí, com os desafios que a gente vem enfrentando no Estado,
mas ao mesmo tempo também o lado, até para contextualizar um pouco para vocês, que a gente acabou falando entre nós antes de começar a nossa rodada de conversa, mas eu pedi para eles, até por conta desse momento que a gente está aí celebrando mesmo o meio ambiente, para que eles pudessem trazer para vocês um pouco da onde que veio a atuação deles com a parte de meio ambiente, não da parte pessoal, profissional, obviamente, mas também um pouco da atuação das consultorias, do órgão ambiental e tudo mais. Então, acho que faltou um pouco da minha parte de contextualizar isso para vocês, da onde que está vindo essas conversas, né? Dessas contextualizações deles. Marlon, tá com você a palavra, por favor. Gleice, se eu puder falar, só para fazer um gancho com a fala do Emerson aqui, que eu acho que é legal. Por favor. Bom, vamos lá. O consultor, ele é exprimido pelas duas áreas, né? Ele é exprimido pelo empreendedor e pelo órgão ambiental. Então, ele está ali para fazer essa engrenagem girar, como você já bem colocou. E quando eu falei ali da segurança jurídica, né? A gente fala, a segurança jurídica, ela vai ser embasada num parecer técnico bem fundamentado, e o parecer técnico bem fundamentado, ele tem que ser embasado num estudo de qualidade. Então, quando vai contratar uma consultoria, tem que estar muito atento, né? Eu acho que arredondar um processo dá muito mais trabalho do que fazer um processo bem feito, né? Quando ele entra torto, a gente fica tentando e manda um ofício, e manda outro, e vai, né, tentando ajustar o processo, dá muito trabalho. Então, é comum, né? Então, quando o empreendedor vai contratar a consultoria, e o Emerson deve saber bem, e pede diversos orçamentos, ele tem que explicar por que o teu é um pouco mais do que aquele outro que não tem tanta experiência, né? E acaba aí, talvez isso, aqueles meses de negociação, aquele valor que ele tem de saving aí na contratação da consultoria, resulta aí num prejuízo, né? Durante aí do transcorrer do processo de licenciamento. Então, era só para fazer esse gancho aí também, que eu acho que é importante. Deixa eu aproveitar vocês dois. Marlon, já te passo a palavra. Eu queria aproveitar a fala de vocês, que é uma coisa que a gente vem percebido nas últimas conversas, e eu queria entender como é que está no estado do Rio Grande do Sul e ter um pouco da percepção de Gabriel e de Emerson com relação a isso. Lá atrás, em 2015, tá, o TCU chegou a fazer um levantamento com relação ao licenciamento ambiental como um todo, e obviamente um dos gargalos que foi apontado foi a questão aí orçamentária dos órgãos ambientais, né? E isso acabou, consequentemente, impactando na contratação de novos servidores. Então, eu lembro um número que me marcou muito, por exemplo, que o pessoal ali, salvo engano, foi do IFAM, foi IFAM, salvo engano. Eles tinham 7.000 processos para 7 servidores fazerem uma análise. Daí a gente volta na questão dos prazos, que para mim isso aí é praticamente inconcebível você conseguir cumprir prazo com esse número de servidor. Mas, ao mesmo tempo, a gente vem ouvindo nessas últimas nossas conversas com relação à qualidade dos estudos que estão sendo apresentados. E os representantes dos órgãos ambientais comentando que está tendo um alto índice de retorno desses estudos. E uma das causas que o pessoal vem apontando, obviamente, é a questão da interpretação da exigência do que o órgão pede, o que o consultor recebe e vice-versa. E se isso eventualmente não poderia ser equacionado, ao invés de você automaticamente fazer um retorno com um estudo complementar, se numa conversa essas questões não se resolveriam. Eu queria entender um pouco da percepção de você, Gabriel, obviamente você como órgão, como é que está essa situação do Estado, se vocês de fato estão tendo muitos estudos com exigências de complementação ou não, e da parte do Emerson, o que ele entende quando isso acontece, se de fato está tendo uma... Não, acho que a palavra não é falta de comunicação, obviamente, mas sim o que é o resultado dessa complementação, se de fato os estudos estão com pouca qualidade, ou se de fato é uma questão de interpretação, enfim, como é que a gente poderia resolver isso para que, né? Porque eu entendo que isso também motiva a celeridade de uma demissão de uma licença. Se o estudo não está bom, não tem licença. Então, eu queria ouvir vocês dois com relação a essas minhas provocações, digamos assim. Tá bem. Bom, eu começo, Emerson termina.
Eu acho que o primeiro passo é fazer as capacitações, tá? Eu acho que primeiro é padronizar dentro do órgão e depois a gente conseguir levar esse padrão do órgão para fora. Eu acho que esse é um passo importante. A gente já fez um, a gente vai fazer outro agora no segundo semestre. Eu acho que esse é o primeiro passo que tende a aumentar aí o grau de assertividade, né, do estudo que vem para nós. Eu acho que assim, vamos lá, ofícios de complementação, eles são, de certa forma, normal dentro do processo. Aí eu gostaria de abrir isso para duas vertentes. Uma questão eu vou encaminhar um ofício para pedir uma outorga de reserva, ou uma reserva de disponibilidade hídrica, porque aqui me apresentaram está vencida, né? Ou a RT não está assinada, ou falta RT de um outro profissional. Isso é um tipo, talvez, algo que falte de documentação dentro do processo. O outro tipo é aquele que é praticamente reapresentar um estudo inteiro. Então, quando chega um ofício desses que tu vai ter 30 itens, 18 itens, reapresentar o TR, não atender o TR, aí eu acho que aí é uma falha da consultoria, porque aí a gente está tendo aí alguns pontos, por exemplo, a FEPAM é ruim porque ela está me exigindo uma campanha de inverno, né? Mas aí tu vai ler o estudo, o cara diz, se eu fizesse mais uma campanha, eu acharia mais espécies. Então, na prática, a FEPAM fica de vilão nessa história, mas aí o cara ganhou o orçamento lá, dizendo que com 2 campanhas passava, não passou, aí precisa fazer mais uma, tem que negociar mais um aditivo no contrato, porque a FEPAM exigiu uma nova campanha, mas a FEPAM exigiu porque, né, o estudo teve essa lacuna de não ter sido suficiente. Então, acho que tem esses dois casos que tem que, acho que eu reforço, né, tem que atentar na hora da negociação aí com a consultoria, que essas lacunas elas já estejam preenchidas no contrato, né? Senão vai ficar, bom, olha, eu preciso fazer mais uma campanha, quem é que assume o custo? Né? É o consultor, é a empresa, né? A FEPAM exigiu, além ou de fato foi uma falha do estudo? Aí eu acho que tem que aprimorar um pouco esse ponto e entender que é a complementação que se vem, né? Emerson, Beleza. Bom, o Gabriel já respondeu isso, né, essa questão, e eu concordo com ele. Primeiro, a capacitação dos técnicos da FEPAM, até porque eu vejo assim, tem uma necessidade, e entra esse processo, lógico que isso não é automático, instantâneo, isso é um equalizador que você vai formando ao longo do tempo. O técnico da FEPAM de Santa Rosa, ele tem que falar a mesma linguagem do técnico da FEPAM de Porto Alegre, né? Não pode haver uma interpretação diferente, duas ideias diferentes para o mesmo tipo de situação, né? Aí eu coloco um exemplo que a gente já teve, né, de encaminhar um processo de um empreendimento hidrelétrico, cai na mão de um técnico, ele diz, ok, beleza. Eu formato um outro processo para um outro empreendimento, cai na mão de um outro técnico, vem uma lista me questionando tudo aquilo que o outro técnico não havia me questionado e havia concordado. Então aí tu fica, não, mas pera lá, o que eu fiz de errado? Na verdade não tem errado, é apenas uma equalização. E eu acho que esse treinamento interno que o Gabriel está colocando, ele é fundamental, né? Primeiro, para os técnicos da FEPAM conseguirem adotar uma diretriz, uma linha do que é que vai ser exigido em cada tipo de estudo, para depois colocar isso, dialogar com nós. Olha, o que a gente quer de você, consultor, é que você nos apresente a tabela nesse formato. Um exemplo bem esdrúxulo aqui, né? Eu quero que na tabela me apareça esse tipo de informação. Se a espécie foi identificada apenas na área de influência direta ou em todas as áreas do empreendimento, certo? E existe também, isso que foi colocado, o estudo inadequado, né, que deixa o gancho. Muitas vezes a gente já foi chamado, a nossa empresa, para trabalhar de forma complementar a estudos ambientais desenvolvidos por outras empresas, né? Ou quando a coisa chegou na FEPAM e se criou um impasse tão grande entre o consultor do empreendimento e o órgão ambiental que o pessoal nos chama para, vamos chamar assim, entre aspas, resolver o problema, né? Bem como o Gabriel colocou, afinal de contas, a FEPAM é que é a culpada de tudo, e na verdade nem sempre é isso, né? Você tem estudos aí muito deficitários de informações,
de fato, né? Que a gente, em alguns estudos, a gente até ficou imaginando que a equipe técnica possa nem ter colocado o pé no local, né? Porque nós, sabendo como tem que fazer o processo, não estávamos entendendo. Tu imagina o fiscal lá na hora de avaliar, né, e ter que dar, como já foi comentado aqui, a segurança jurídica para o processo, que isso é fundamental, não apenas para o técnico, mas para o empreendimento também. Então tem que estar amarrado em todas as pontas, como o Gabriel já bem colocou aqui, né? Então a gente já viu isso também. Tem essa deficiência? Tem. E esse treinamento, ou essa interface entre o órgão ambiental e a consultoria, ele vai diminuir muito. Não vai conseguir eliminar, né? Com certeza, porque você tem diferentes capacidades técnicas, isso é normal, em qualquer meio tu vai ter profissionais mais capacitados, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas enfim, e reforço, né? O nosso pedido, nossa solicitação, né, Gabriel, não é que o órgão ambiental venha nos ensinar, a gente não. Quem está no meio para fazer, ele tem que saber fazer, né? O técnico que diz, olha, eu faço a licença, eu faço o inventário florestal, ele tem que saber fazer o inventário florestal, não correr para a FEPAM e dizer, me ensina como é que eu tenho que fazer. Não é isso. A gente só quer nivelar como a gente apresenta essa informação para ter um bom entendimento também da parte do técnico que vai avaliar o processo. Mas esses dois elementos, eles com certeza é o que está dando muito esse rebote, né? Às vezes a gente diz assim, olha, o consultor fez a bola bater na trave, né? Para a bola voltar de novo para ele, né? Para ter um pouco mais de serviço, né? Obrigada. Manu, eu vou fazer só uma última pergunta para o Gabriel, que agora me gerou curiosidade, que a gente está falando de análise de processo, enfim, discricionariedade. Como é que tem sido com vocês, Gabriel, a atuação do Ministério Público? Porque a gente sabe que muitas vezes, né, quando você faz um processo de licenciamento com o EI, automaticamente o Ministério Público já instaura um procedimento para acompanhar esse processo. Mas não especificamente nessa questão, mas vocês têm tido um acompanhamento par e passo das análises do processo, enfim, porque a gente sabe que muito tempo que se perde, às vezes, é para responder ofícios do Ministério Público, mas e como é que tem sido aí com vocês essa questão? Olha, a questão que o Ministério Público ela está, de certa forma, até bem apaziguada aqui. A gente não tem tido muitos embates, né? Pelo menos nessa área de geração de energia. Digo até num contexto talvez até um pouco maior, né? Nesse processo de reestruturação do órgão foi feita uma governança muito forte dentro da FEPAM. Então, como eu coloquei ali, a gente é hoje 367 funcionários, tá? Só que a FEPAM ela é um órgão estritamente técnico, né? É um órgão, sim, ele é praticamente apolítico. Eu não vou dizer que é completamente, porque tem gente de gestão, né? Como eu, presidente, né? Mas enfim, são 3 diretores, né? O diretor-presidente, diretor técnico, diretor administrativo. O conselho de administração define um dos 2 diretores que serão eleitos, né? Pelos funcionários e o outro que é indicado pela gestão. E a partir daí tem mais 7 cargos de assessoria, seja de imprensa, ou seja de chefe de gabinete, mais assessorias técnicas. Então, se tu for pegar da diretoria técnica para baixo, então é departamento de água, silvio e pastoril, departamento de controle, departamento de qualidade, né? Dali para baixo são todos funcionários do quadro. Então, quando tu emite uma licença, a qualquer que seja, né? Seja de qualquer atividade, então, tem o parecer técnico do analista, que vai compilar os pareceres de especialistas. Então, tem um coordenador, pega parte do parecer do meio biótico, do meio físico, do meio socioeconômico e recomenda deferir ou não a licença e já manda todos os padrões da licença para assinatura. Então, esse fluxo ele é muito bem regrado e ele, de certa forma, ele blinda tanto o profissional que tem sua autonomia para trabalhar, para produzir das formas da instituição, e também o gestor, não é? Porque eu estou, praticamente, meu papel aqui é chancelar um documento que vem pronto da área técnica. Então, essa governança, ela está muito bem madura e muito bem explicada para os órgãos de controle. Então, sim, eventualmente tem algum caso de embate, né, que
que certos profissionais do GAT, do MP, têm às vezes um posicionamento distinto da FEPAM, mas assim, hoje não é muito comum ter um embate de frente assim com o MP. A gente tem um momento talvez um pouco mais tranquilo. Isso é música para os ouvidos, né? Marlon, tá com você, por favor. Obrigada, Gabriel. Bom dia a todos. Gabriel, Emerson, que fazem parte desse painel, Glaze. Eu começo falando um pouco da minha vivência na área ambiental, de licenciamento. Eu completo agora, em 2025, 30 anos de atuação como consultor jurídico em ambiental. A primeira licença ambiental nós obtivemos para uma CGH em 1996. Então, é um histórico aí, já passei por várias etapas de situações da FEPAM como órgão licenciador, do DRH também como outorgante de uso da água, e a situação operacional da própria SEMA, que é o órgão que está também na gestão geral ambiental aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, com essa vivência, com essa caminhada como consultor, a gente passou então por várias fases, conseguiu ir aperfeiçoando e nunca parando de buscar o aprendizado, porque é um setor que na questão legal é muito dinâmico, tanto na questão do meio ambiente quanto na questão da legislação do setor elétrico. A gente passou aí por vários altos e baixos, e então a gente não para praticamente, todo dia é coisa nova. E dentro da GPCH, nós completamos agora, em 2025, 10 anos. E eu tive o prazer, junto com o Luiz Leão, que também é muito conhecedor do setor e com grande vivência, com o João Aldeir do Prado e com o Júlio Salek, de unificar uma ideia de que precisávamos ter um órgão, uma entidade que fizesse a interface entre os empreendedores, entre as consultorias e o órgão ambiental. Porque a gente tinha essa lacuna. Cada consultor brigava de um lado, cada empreendedor esperneava de um lado, e nós víamos que a FEPAM ficava contra a parede, não tinha condições de atuar naquele período. Nós tivemos aí, no histórico de processos com 10 anos, com 12 anos, para a emissão de uma licença, e felizmente, então, nós, a partir de 2017, com a construção da portaria 39 da FEPAM, que deu origem à resolução 388 de 2018 do CONSEMA, nós passamos a viver um novo mundo no setor de licenciamento aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ele deu uma estrutura de posicionamento para todos aqueles agentes que estavam atuando e se debatendo em busca de uma licença. E aí, nesse exemplo que o Gabriel dá do tempo de emissão de licença que nós temos hoje, a gente vê que a evolução foi grande. E nós tivemos também, e temos que reconhecer esse trabalho que o Gabriel vem realizando, de qualificação dos profissionais técnicos da FEPAM. Então, os concursos trouxeram profissionais com conhecimento para desenvolver as atividades que desenvolvem hoje. Então, aquilo que nós vemos do lado da FEPAM evoluindo, nós também precisamos do lado das consultorias e na visão dos empreendedores. É isso que a GPCH tenta fazer, demonstrar isso, criar essa interface, provocar a FEPAM sempre que se entender necessário, em representando os empreendedores, para que as licenças sejam emitidas de forma clara e objetiva, e às vezes nem sempre isso é possível, porque tem essa relação de interpretação entre o empreendedor e a FEPAM, onde está a consultoria, e isso precisa ser nivelado. Também é um objetivo da GPCH que isso aconteça. E é uma provocação já feita em algum momento que se faça entre a GPCH e os técnicos da FEPAM, antes de se fazer com as consultorias, uma reunião de discussão para se demonstrar o que a GPCH observa
recebendo dos seus associados, das empresas que desenvolvem projetos, das consultorias, uma relação de mais próxima com os técnicos também, para entender o que se pensa do outro lado do balcão, para poder transferir para o outro lado. Então, o que nós vemos e o que nós temos provocado é isso, é que as consultorias evoluam na sua qualidade de trabalho apresentado, que os empreendedores compreendam a importância de um trabalho a ser entregue com qualidade, porque ele vai estar ganhando tempo na medida em que uma licença é emitida ou na medida em que se encontra uma saída junto com os técnicos da FEPAM para um item em debate, que às vezes fica o frente a frente, um não aceitando a posição do outro, e isso não leva a nada. Então, o que se pensa como melhor alternativa é uma construção através de reuniões, através de contatos de aproximação, que evite esses links de embate, para que as coisas sejam de forma adequada, a gente tenha ainda mais evolução do licenciamento ambiental aqui no Estado. E a GPCH tem trabalhado demonstrando clareza, tem proximidade com a FEPAM, tem proximidade com a SEMA, e o nosso passo importante, nós temos duas vertentes importantes de trabalho nesse ano de 2025. Uma delas é a revisão da Resolução 388 e o seu mapa de diretrizes para o licenciamento ambiental. Nós acreditamos que já passaram-se aí 7 anos, é tempo ideal para uma revisão, para uma possível reavaliação da viabilidade de rios que estão em vermelho no mapa de diretrizes, possam passar para azul, mas de forma embasada. O que nós queremos é entregar um produto para discussão com a SEMA e com a FEPAM que tenha sustentação. E não apenas dizer, nós queremos que esse mapa, esse rio que está em vermelho se transforme em azul. Não é essa a nossa intenção. Nós queremos construir algo sólido e que seja viável de acontecer essa renovação, essa revisão da 388. Então, esse trabalho está sendo desenvolvido e a gente espera que em 2025 a gente consiga concluir ele e apresentar de forma concreta para a SEMA e para a FEPAM analisarem também, e a gente ir construindo a 3 mãos ou a várias mãos essa revisão da 388 que nós entendemos necessária. E um outro trabalho é a sensibilização dos nossos associados para a construção de documentos efetivamente de qualidade, para que a FEPAM tenha aí a sua segurança jurídica, os técnicos tenham segurança para a emissão de documentos, que a FEPAM como instituição tenha segurança, que os empreendedores tenham segurança também jurídica do documento que está sendo apresentado, porque eles também são parte nesse processo, e é importante que entendam isso, o porquê de uma construção sólida. E tem também os técnicos da consultoria que estão assinando as suas ARTs de trabalhos que estão sendo entregues. Então, isso precisa ser analisado e entendido por todos para que a segurança jurídica seja plena. Né? Nós não podemos dizer, segurança para o técnico da FEPAM, segurança para... Não, todos precisam estar seguros daquilo que está sendo desenvolvido para que haja o que está acontecendo hoje, que o Gabriel fala agora. Essa situação com o Ministério Público, ela já foi uma relação bastante conturbada no passado, quando se falava em questões ambientais aqui no Estado. Hoje ela está nesse patamar que o Gabriel coloca, também por intervenções da GPCH, lá no passado, nós tivemos reuniões com o Ministério Público, mais de uma vez, alinhando ações que poderiam ser realizadas pela GPCH para que a gente chegasse nesse patamar que está hoje. De segurança também do Ministério Público, que representa a sociedade, fazer o seu trabalho e intervir onde efetivamente for necessário. Não apenas por denúncias ou por entendimento de que é
preciso participar. Não, quando há realmente necessidade, que o trabalho não vem sendo feito de forma adequada, e eu acho que isso tem diminuído bastante aqui no Estado, conforme o Gabriel colocou agora, essa relação, para nós é importante ter a ciência de que isso é relevante na medida em que nós queremos licenças seguras, viáveis e adequadas, tanto do ponto de vista jurídico, quanto de meio ambiente e quanto de viabilidade do empreendimento hidrelétrico, porque não adianta a FEPAM exigir de empreendimentos que tenham pequenos impactos aquilo que exige para uma OHE. No passado, isso chegou a acontecer. A gente via exigências para empreendimentos de pequeno porte que vinham diretamente de licenças que davam-se para projetos de grande porte. Ou você inviabiliza um projeto de uma CGH ou de uma PCH com exigências desse porte e desse tamanho. Então, o que a gente também tem trabalhado é nesse sentido, equalizar as licenças ao porte, ao impacto que vamos ter sendo desenvolvido ou sendo realizado com a implantação de um projeto. Então, a 388 é um trabalho que a gente está desenvolvendo e conta com a participação de todos os associados à GPCH, no sentido de ter, então, essa evolução aqui no Estado para um estágio um pouco acima do que a gente já atingiu. A gente entende que é possível isso, sim, olhando exemplos do passado e exemplos do presente, nós acreditamos que nós hoje temos um licenciamento adequado, temos licenciamentos de empreendimentos aí ainda com requisitos ou com questionamentos ou com indicações que a FEPAM vem fazendo em alguns casos, que nós entendemos inadequados ou exagerados para certo porte de empreendimentos, mas isso faz parte dessa evolução, desse aprendizado e dessa construção conjunta que a gente vem desenvolvendo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que, Gleisi, em linhas gerais, o trabalho que a FEPAM vem fazendo, ela começa e tem um fator importante, eu gostaria de falar também sobre o sol. Foi um avanço muito grande para o licenciamento no Estado. Imagine vocês que nós tínhamos, quando tratávamos de EARIMA, 5 cópias do processo inteiro tinham que ser disponibilizadas para a sociedade. Hoje, com tudo digitalizado, nós temos aí também uma redução de impacto, porque o que se gastava de papel para imprimir 5 cópias de processo, para distribuir no município, no outro município, na biblioteca da FEPAM, com os técnicos, isso aí era uma coisa assim absurda. E o Sol deu um passo gigantesco na melhoria dessa relação de consultorias, de transparência para que os empreendedores também acompanhem os processos. Isso é uma coisa que nós nos degladiamos no dia a dia para que haja isso. O empreendedor precisa estar ciente que ele é o grande fiscal do seu empreendimento junto ao órgão ambiental. Então, ele precisa saber o que está acontecendo. E o SOL permite isso, porque cadastra-se lá um e-mail que tudo que acontece no processo, ele dispara um e-mail também para o diretor ou para o empreendedor cadastrado lá, para ele saber o que está acontecendo. Essa transparência também foi um grande passo e essa evolução é importante. Temos coisas a melhorar? Sim. Todos concordamos e acreditamos que sim. Mas não há aí um mundo perfeito em área nenhuma e essa mudança da legislação, desse PL que também fomos provocados a comentar, esse PL que passou agora no Senado volta para a Câmara, porque houveram alterações, e quando ele sair efetivamente da sanção presidencial, a gente vai ter ainda um bom tempo de adequação dele para nivelar com as leis que hoje existem, que são grandes, um grande número, para ver o que vai ser e de que forma elas vão ser anuladas ou canceladas, para que esse PL possa vir a surtir efeito. Então, essa é uma transição que, como vocês já colocaram antes, não vai acontecer do dia para a noite. Ela vai ter um período de transição, e eu creio que bastante significativo, porque a divergência de licenciamentos por estados para cada, nós atuamos em mais de um estado no país. A gente observa as diferenças entre cada estado,
para alcançar uma licença prévia, uma licença de instalação ou uma licença de operação. E esse nivelamento ainda vai demorar um tempo, eu acredito, mas a gente espera que seja curto, para que a gente possa ter os nossos empreendedores recebendo suas licenças e colocando em prática e desenvolvendo seus projetos como todos queremos. Acho que, em linhas gerais, eu coloco isso e agradeço a oportunidade e vamos ficar aqui para conversar um pouco mais e discutir os temas que estão sendo levantados. Obrigado. Obrigada, Marlon. Eu já vou passar a palavra para o Gabriel e para o Epitácio. Eu só queria fazer uma colocação, acho que muito pertinente dessa tua fala, que, olha, eu estou dentro da Abra PCH desde 2015, tá, Marlon? E eu acho que essa tua fala, quando você fala dessa questão da representatividade da associação, que a associação nada mais é do uma representação dos seus próprios associados. Mas se cada um soubesse da importância dessa participação, porque o que eu sinto muitas vezes que o empreendedor tem muito receio de se expor e individualizar o problema dele perante o órgão. E eu acho que o papel da associação está aí, porque a gente acaba tirando aquela pessoalidade dos problemas, digamos assim. Mas a gente está aqui, obviamente, para ouvi-los e para fazer essa construção, né? Para apresentar melhorias, apresentar sugestões, seja junto aos órgãos ambientais, seja lá em Brasília para fazer alteração legislativa e tudo mais. Mas, por vezes, eu sinto que a gente tem um pouco de dificuldade de receber esse retorno dos próprios associados, porque eles investem a gente desse papel, olha, tá com vocês, vocês tocam isso, mas é fundamental que a gente tenha um retorno deles, seja do próprio empreendedor ou da consultoria que os representam, com questões técnicas para subsidiar essas melhorias. Esse trabalho não é feito por uma pessoa só, mas assim por um grupo de pessoas. E quanto mais retorno a gente tem deles, o trabalho fica melhor. Então, estou aproveitando o gancho dessa tua fala para ressaltar a importância dessa participação dos associados, de quem os representam nesses trabalhos técnicos, nessas discussões, porque sem eles não vou falar que o trabalho fica capenga porque a gente se debruça, né, Malu? Mas a gente precisa desses inputs aí para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível. Gabriel, vou passar para você a palavra. Não sei se você quer fazer alguma ponderação com relação às provocações aí do Marlon, que eu já vi ali que eles estão aí com as mangas arregaçadas aí para trazer proposições aí para vocês, mas daí depois eu vou passar a palavra para o Epitácio, que pediu aqui para falar. Tá bem. Não, eu acho que eu vou complementar até a tua fala, Gleice, e elogiar a participação da GPCH aqui nessa relação eu digo com os órgãos, né? Porque tanto com a FIPAM quanto a SEMA, da parte seja ambiental, da parte da outorga, seja ali na parte do Departamento de Energia. Que é diferente tu recolher uma queixa pontual de um associado e tentar resolver um problema pontual ou algo estrutural, não é? Então, eu acho que isso a GPCH vem fazendo muito bem aqui no estado, né? E eu acho que esse é o foco, né? Porque às vezes a gente fica focando no pontual e esquece o estrutural. Então, vou pegar lá da portaria de 17 que o Marlon citou. A gente tinha licenças que saía com reservatório de 10 hectares, APP de 100, né? De 12 hectares, APP de 50. Então, existia uma falta de padrão. Isso era caso a caso discutindo na licença. Bom, olha, se a gente tem um problema estrutural, que é tamanho da APP por largura de APP por tamanho de reservatório, vamos padronizar. Então, a gente conseguiu trazer isso para uma norma. Eu acho que essa é a relação, né, institucional muito importante que faz o setor crescer aqui no Rio Grande do Sul. Como eu disse antes, cada um vai defender a sua verdade, cada um vai defender a sua posição, e enquanto a gente conseguir discutir de forma saudável, é porque as coisas estão funcionando, não é? Então, faz parte do nosso processo de amadurecimento aqui. Ora um cede aqui, ora o outro cede lá, mas sempre jogando com as regras aí para tentar fazer o setor crescer no estado. E quanto às provocações ali, como eu disse, a gente está apresentando hoje dados muito melhores do que já foram, mas muito aquém do que desejamos, né? A gente trabalha aqui para conseguir melhorar muito mais esses prazos, né? A gente entende que é um setor chave para o estado do Rio Grande do Sul,
É um setor que o Estado do Rio Grande do Sul tem vocação, é um setor que sai a licença, o pessoal de fato investe, né? Então, são diferenciais que o setor tem, né? Com potencial de, claro, aí vocês conhecem muito mais do que eu, dos benefícios das PCHs e das CGHs, mas que aqui a gente tem muito bons olhos também para o setor. Obrigada, Gabriel. Oi, Marlon, Gleisi, diga. eu queria fazer um complemento, e é um fato importante aqui no Estado. No ano passado, nós tivemos o lançamento do Atlas Hidroenergético do Estado do Rio Grande do Sul, que foi produzido pela SEMA. E um trabalho que foi aí coordenado pelo Rodrigo, que é o diretor da energia, que também é um parceiro muito próximo das ações da GPCH, seja no dia a dia, de demandas que envolvam a SEMA. E o mapa, ele indicou, por exemplo, para a bacia do Rio Caí, um potencial de 390 megawatts. Ou seja, hoje nós temos nesse rio 25 megawatts outorgado. Há um potencial muito grande a ser explorado ainda. No total, foram 3.407 megawatts observados por esse mapa de potencial ainda a ser explorado em áreas em que a FEPAM e que o mapa do nosso diagnóstico da Resolução 388 permitem que possam ser implantados. Então, há uma caminhada muito grande ainda, e a GPCH tem se debruçado em cima disso, e nós, como consultores, olhado com muito carinho para esse trabalho que foi produzido, e vem bastante trabalho pela frente, com certeza, olhando por esse viés para a FEPAM, porque ela está se estruturando para isso e vejam, são muitos projetos. São mais de 1.000 projetos indicados aí de locais que possam ser aproveitados para geração de energia de fonte hidráulica aqui no estado. Então, há um mercado muito grande. É claro que eu falo aqui especificamente em licenciamento ambiental, em documento produzido com potenciais, tem o setor, tem a área da energia, a viabilidade econômica desses empreendimentos, que aí demanda e depende de uma política federal de novos leilões, de novas formas de viabilizar a geração de energia renovável no país. Mas em termos ambientais, em termos de potencial, nós temos muito ainda a ser explorado, e o Gabriel com certeza também deve estar pensando nisso lá, quando tudo isso começar a cair lá, pedindo um TR ou pedindo uma autorização de fauna, que vai gerar um novo processo na sequência. Obrigada. Eu vou passar a palavra para o Epitácio e depois, Paulo, eu passo para você, tá? Ah, Gabriel, desculpa, você queria falar, eu vi que você quer comentar alguma coisa? Não, pode passar aí para o Epitácio e para o Paulo. É bem rápido aqui, vou começar de trás para frente aqui, talvez. O que o Mário está falando é verdade, a gente tem um sistema Sol aí que nos ajudou, ou nos ajuda um monte, né? Tanto que, Gleisi, o sistema IP lá de Goiás é uma cópia do Sol aqui, que quando a gente começou um trabalho com a Andréa, lá no comecinho, até ainda o Gabriel estava aqui no tempo da como é que chamava aí a anterior, fugiu o nome dela agora? A Peline, exatamente, a gente foi uma cópia, então, na verdade... Eu entendo que hoje em dia nada se cria, tudo se copia, né? E se copia melhorando, então isso é uma verdade. O Gabriel falou lá na frente antes que os tempos são diferentes, e talvez aí esteja o grande quê da questão, né? A gente quer uma coisa, a gente está lutando para isso, trabalhando, comprando terra, fazendo aquele empenho violentíssimo para empreender, e aí quando vai para lá a gente não quer que aconteça do dia para o outro. E a gente sabe que o Estado, via de regra, tem uma estrutura limitada, etc., enfim, e os tempos dão no que dá. Isso é a realidade do processo, e não dá para negar a realidade. Uma coisa que eu discordo do Marlon, concordo e discordo, é o seguinte, eu entendo que, e eu falo isso para todo mundo e sempre, acho que eu estou chato já falando isso aí, para mim a responsabilidade tem que ser para cada parte. Eu ainda defendo e ainda espero que um dia, se Deus quiser, aconteça o tal do autolicenciamento. Pô, tem alguém que estudou para isso, tem um CREA, esse cara tem que ir lá e dizer o que ele vai fazer. Ele é o responsável.
Eu vou para Porto Alegre essa semana, numa reunião com o Gabriel aí, eu não faço um plano de navegação de estrada para a Polícia Federal para ir daqui a Porto Alegre. Eu pego e vou. Eu sei das leis e eu estou sujeito às penalidades impostas por uma Polícia Federal. Ah, mas o meio ambiente é diferente, é mais complexo, eu entendo, e não quero negar a realidade. Eu estou dizendo que no mundo ideal deveria ser isso. Então, eu discordo um pouco, eu concordo e discordo, mas quando diz assim, o empreendedor tem que saber o que está assinando. Não sabe, tio. Dizer para ti, tem técnico que não sabe o que está assinando, como é que o empreendedor vai saber aqui? Então, eu receber aquela notificação para cima e para baixo, cara, como é que eu vou fazer? Eu tenho que deixar de fazer o que eu faço para poder entender aquilo, para poder assinar ou não. Então, precisamos sim separar o joio do trigo e botar bons técnicos. Essa é a palavra. Porque quem fez toda essa bagunça na vida é os maus técnicos que a gente tem aí. Gente que vem lá cobrando para protocolo e dá aquela confusão que dá. Esses dias, o Emerson trabalha comigo e para mim, e aqui quer dizer, para mim se não o melhor técnico ambiental que eu conheço. E ele é muito bom porque ele é binário, o Emerson é binário, é ou não é, ponto. Esse dia um cara me ligou aqui dizendo, se tu trabalha com o Emerson, o que tu acha de contratar ele? Eu disse, olha, se tu quiser fazer as coisas certas, contrata. Se não, não contrata, que tu vai ter problema com ele, porque é certo. Então, assim, parte por isso. Eu acho que o empreendedor não pode ser penalizado, assim como o técnico lá da FEPAM não pode ser penalizado. A exemplo lá de uma Brumadinho da vida. Como é que o cara vai ser penalizado? Para isso tem um CREA. Esse CREA tem que ser o grande responsável. Mas isso é talvez assim, um momento ótimo, né, ideal, e talvez que não se alcance. Mas eu penso nisso. Porque se eu não pago a conta, o banco vem e cobra de mim. Ele não cobra de ninguém mais. Todos os 50 créditos que tinha na volta, quer saber do meu patrimônio. Aí eu tenho que ainda responder por uma parte ambiental que não é eu que estou fazendo. Então, tentar separar um pouco. Não sei se o que eu falo é muita loucura da vida, mas na minha cabeça parte por isso. Cada um no seu quadrado. Agora, tem um CREA, e esse CREA tem que ser o grande responsável por tudo. Só para complementar aí o processo. Oi, Gleisi. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui todos os assuntos que foram tratados, rapidamente também, em razão do adiantado da hora. Existe realmente uma questão, para quem trabalha como eu, um dirigente de uma entidade regional, a gente trabalha no dia a dia a questão do licenciamento e de outras questões que envolvem o processo de licenciamento e até de viabilização dos empreendimentos. Realmente precisa haver uma melhoria muito grande, não digo muito grande, mas evolutiva, dos processos de unificação dos procedimentos de licenciamento. Pelo lado da FEPAM, isso evoluiu bastante. Está existindo hoje, conforme o Gabriel falou, uma unificação de procedimentos, quer dizer, as regionais têm que ter o mesmo procedimento padrão, para que não tenha uma decisão numa regional de uma forma e de outra noutra, né? Uma das coisas que mais atrasa o processo de licenciamento é as complementações, né? Então, a gente precisa que exista uma consultoria técnica, como o Epitácio falou, e o empreendedor ele não pode e nem tem como dominar todos os termos relacionados com o licenciamento. Para isso, ele tem que contratar uma consultoria que precisa e deve conhecer todo o procedimento, né? E aí, essa consultoria, ela tem que entregar de uma forma mais organizada, mais harmônica possível, esse processo junto à FEPAM, para que a FEPAM possa ter uma análise, uma tramitação de análise mais tranquila e mais eficaz. Para isso, uma das questões importantes que eu entendo que a Resolução 388 trouxe é que a própria FEPAM forneça um TR com todas as informações necessárias para que o consultor conheça e saiba o que ele precisa apresentar para viabilizar o empreendimento e, com isso, diminuir as possibilidades de diferenças de interpretações em relação a que o técnico pensa e o que o consultor pensa. Eu tenho tido aqui vários embates assim com consultores e com empreendedores no seguinte sentido, pessoal, quando a FEPAM coloca em complemento um procedimento, não discutam esse complemento, executem o complemento. Porque entre a opinião do consultor e a opinião do técnico da FEPAM, que tem que assinar, ele vai prevalecer a opinião do técnico da FEPAM. Existe uma possibilidade muito grande e existe uma realidade muito grande também de um relacionamento muito bem elaborado pela GPCH e a FEPAM
que eu tenho investido muito nele. Hoje, o relacionamento da GPCH com a SEMA e com a FEPAM, ele é distinto de qualquer outro lugar do Brasil. Nós temos um grupo de trabalho que permite reuniões mensais com a FEPAM, mensalmente com a SEMA, para discutir ou procedimentos, ou entraves, ou mesmo prioridades na hora de concessão de licenciamento. E eu oriento também o meu associado para que ele, sempre que possível, abra um canal de diálogo com a FEPAM, porque às vezes tu evita um complemento. A questão é tão simples, a carência ou a falta de um documento é tão fácil de resolver que se tu não abrir um canal de comunicação com a FEPAM extra ou afora a formalidade do contrato, tu vai abrir mais um prazo de complemento que vai atrasar todo o processo. Então, eu entendo que a gente pode ainda melhorar mais todo essa interação que existe entre o setor e a FEPAM. E eu já vou fazer aqui uma convocação para o Gabriel, diante como resultado dessa nossa reunião de hoje. Já vou fazer aqui já vou colocar ele contra a parede aqui e fazer uma proposta para ele, para nós abrirmos o Gabriel, uma espécie de seminário, uma espécie de encontro com a área técnica da FEPAM, com os consultores do setor, para nós debatermos essa questão de trocar ideias, trocar informações, azeitar os procedimentos para que possa haver uma sintonia entre a área técnica da FEPAM e a área consultiva dos empreendedores. Então, já tô pedindo aqui uma abertura de agenda para que se faça um workshop, alguma coisa parecida, para a gente, Gabriel, tratar desses procedimentos novos que a FEPAM está adotando aí e levar para os nossos associados. Isso aí, tinha comentado de fazer agora no segundo semestre, né, o treinamento do nosso procedimento operacional padrão. Estou alinhando aqui com a chefe de setor, Amanda, provavelmente para outubro, mas a gente vai conversando aí, trocando figurinha, convida todos os que aqui estão, né, as consultorias, os profissionais que trabalham na área, a gente também ter uma eficácia aí no nosso treinamento, abranger o máximo de pessoas possível, que certamente isso vai qualificar, né, os processos que entrarão aqui na FEPAM, e quanto melhor entrar, a tendência é que mais rápido sai. Então, vamos se organizar aí para... Acredito que outubro seria uma data boa para ter uma boa organização. Da nossa parte está fechado. Só para concluir um detalhezinho, o Epitácio falou uma coisa ali, que seria o melhor dos mundos, que eu, vamos dizer assim, filosoficamente eu concordo muito, né? Eu entendo, por exemplo, que uma evolução, mas é um longo caminho pela frente, uma evolução que poderes fazer. Quando nós estivermos falando de licenciamento de pequenas centrais elétricas, ou nos casos CGHs com RAS, eu entendo que caberia mais ao empreendedor a autodeclaração de licenciamento do que abrir todo um processo. Mas isso aí é uma discussão bem mais ampla, né? Mas eu entendo que daria com RAS, não falo em EIA, não falo em outros tipos de situações mais complexas para o licenciamento. Quando for um licenciamento simples, deveria valer muito, assim, ter um valor, um peso muito grande a declaração do empreendedor, que ele fez os estudos, que ele analisou a questão, que um técnico capacitado e profissional assinou e que, portanto, ele pode fazer aquele empreendimento ali. Mas isso é apenas o melhor dos mundos, né? Mas eu concordo, né, filosoficamente com essa posição aí. Gleise, Paulo, deixa eu só fazer um comentário aqui que é muito importante. Quando eu falei o que falei, na minha cabeça exclusivamente falando de CGH. Me perdoem aí, eu estou tão pensando em CGH que é CGH. Obviamente que quando cai para PCH e tudo mais, aí é outro mundo. Então, me desculpa aí, dentro do bolo, me referi a CGH, um autolicenciamento que é o que tu está falando aí, ou qualquer coisa mais simplificada. Eu só queria fazer um comentário, aproveitando, Epitácio, quando eu falo em envolvimento do empreendedor e receber também o comunicado do SOL, eu falo mais pelo lado de advogado,
o meu lado de advogado fala mais alto nesse sentido de que a contratação do empreendedor da consultoria precisa ser bem feita, com contrato, com prazos, com normas claras, e ele recebendo também essa informação de movimentação, é sinal que a consultoria efetivamente está desenvolvendo o trabalho. É uma forma do empreendedor estar ciente daquilo que está acontecendo também, não que ele tenha que intervir ou que ele tenha que saber o que está acontecendo, porque ele está contratando consultoria para isso especificamente. Não, eu te entendi, Marlon. O meu comentário foi mais dizendo que eu entendo que o empreendedor deveria ser isento de algum problema, que tem um CREA, inclusive, para isso. Nesse sentido, a gente acompanhar o quê? Mas vamos imaginar que houve um desmate além do necessário, Pereira Parará. Em vez da FEPAM vir e multar o empreendedor, multa o CREA, rasga o CREA do cara, prende o cara. É isso que eu quero dizer. Ele que foi contratado para isso. Mais nesse sentido aí, mas eu concordo contigo. Por isso que eu falava, concordo discordando, né? Ok. Gente, estamos caminhando para o final. Eu vou pedir de novo, então, para o Gabriel fazer as considerações dele finais. Daí, Emerson e Marlon, por favor. Eu não sei, eu estou achando o Pigato tão quietinho, mas eu vou. Olha, até Então, Gleice, provoquei. provocou. Isso não é bom. Gleice, isso não é bom. A vida vai ensinando a gente que quando as coisas vão se encaminhando bem, o melhor é ficar quietinho, tá certo? Eu acho que sim, nós estamos num período de transição, né? E nessa questão do aspecto ambiental, eu acho que essa transição ela é positiva para a geração hidrelétrica. Eu acho que alguns tabus do passado, algumas coisas estão começando a cair devagarinho e a consciência vem vindo. Então, eu acho que de alguma forma a gente vai encaixando a nossa fonte, o nosso, quase que essa paixão que a gente tem por pequena central hidrelétrica, esse GHs também, ela vai se encaixando. Então, uma reunião como essa, ela tem um efeito muito forte na formação de convicção da gente. Então, é hora de ficar quietinho, né? Ouvir mais os especialistas, né? Eu, por exemplo, tempos atrás, o Gabriel talvez lembre disso, ou o Paulo, eu digo, será que não poderíamos contratar um auditor, né, para analisar os nossos próprios processos e nós entraríamos na FEPAM como se a gente contratasse, hipoteticamente é só como exercício, uma KPMG para fazer uma checagem do nosso processo ambiental, para que a gente, já quando chegasse na FEPAM, a gente não ia fazer um processo interativo com o órgão ambiental. Ele já vai checado. Claro que isso, de uma certa forma, encarece, mas nos meus processozinhos, tá certo? Isso vai acontecer. Antes de eu chegar lá na FEPAM, eu vou passar para alguém fazer um pente fino e dizer, não, olha aqui, ó. E aí eu mesmo vou fazer a checagem do meu prestador de serviço de licenciamento ambiental, né? Mas isso passa para cada um, né? Eu acho que a gente não pode sistematizar isso, que eventualmente pode até encarecer o processo. Cabe talvez a cada empreendedor fazer isso antecipadamente, porque o empreendedor, propriamente dito, ele não entende de licenciamento ambiental. Ele sabe que ele precisa da licença, né? Mas também ele não pode assim completamente envolvido pelo processo dado pelo. Então ele contrata uma auditoria, alguém para verificar o seu processo e já chega na FEPAM com um pente fino feito em cima disso, né? Foi só essa, mas parabéns aí, excelente o papo, por isso que é um Environmental Talks aí, sei lá como é que era, né? Mas muito bom. Obrigado. Hein? Viu, Gleice? Diga, Paulo. Eu concordo com essa linha, eu já conhecia essa linha do Pigato de se fazer uma espécie de uma auditoria, uma espécie de checagem de todos os itens para uma entidade capacitada. Eu sou adepto dela. Ela é de difícil consecução, mas ela seria bem interessante e, com certeza, o que o empreendedor precisa ter em mente é que custo e tempo. Às vezes ele economiza um valor e perde um ano no início da operação da empresa dele, né? Por só questões de complementos. Às vezes tu tá se tu atrasar em 6 meses a LO, a licença de operação, já resolve todos os problemas de custo que tu teve de ter que fazer uma pequena auditoria. Só que ele não consegue fazer esse cálculo, tem que mostrar para ele claramente isso. Às vezes o empreendedor está com tudo pronto,
só que não consegue a LO porque atrasou 6 meses, 7 meses, 8 meses, e às vezes com energia vendida, ele não tá recebendo e ainda tem que comprar energia para entregar. Ele tem um prejuízo duplo nesse processo aí. Então, eu concordo, é uma coisa, viu, Pegado, a gente pode construir de uma forma, assim, bem eficiente, eu acho que é um caminho interessante para seguir. Eu já estou praticando isso particularmente, sabe? Mas eu acho que se houver, facilitaria muito a vida do órgão, todos os órgãos ambientais, se a gente fizesse essa peneira antes, esse pente fino. Facilitaria demais. Eu, Diminuiria eu, muito o processo interativo de troca de documentos. eu vou até reforçar a fala do Marlon quando ele fala da questão da contratação da consultoria, porque, querendo ou não, isso acaba sendo essencial para esse momento do pré-protocolo. Muitas vezes o que acontece é que os processos, os projetos são feitos as due diligence quando você está com a intenção de vender, comprar e tudo mais, e não quando você está para fazer o protocolo do teu empreendimento, do teu processo de licenciamento. Então, de fato, esse cara crachado, checklist do termo de referência para ver se você tá fazendo atendimento com os estudos de forma adequada e tudo mais, acaba sendo essencial, porque você já consegue daí ver se está faltando alguma coisa ou não, se você está cumprindo ou não. Mas, gente, eu não quero mais prender vocês, vou passar já a palavra para o Gabriel, depois Emerson e Marlon, se você puder fechar por nós. E mais uma vez agradecer, foi muito bacana esse mês com essa extensão aí para o dia 1º. Eu acho que eu particularmente, que estou aqui oficialmente todas as terças-feiras, acompanhei, enfim, cada uma das falas e os nossos convidados, eu aprendi muito, eu ratifiquei impressões que eu já tinha. Então, mais uma vez, Gabriel, muito obrigada por ter aceito aí o nosso convite. Acho que você deu uma aula de diálogo, de atualizações sobre licenciamento na FEPAM. Para mim, particularmente, foi engrandecedor, acho que para todos os demais. Emerson, Marlon também, e todos que participaram. Eu não vou nem fazer um encerramento, eu vou deixar para o Marlon fechar mesmo, mas mais uma vez agradeço a participação de todos em nome da AbraPCH, tá bom? Tá bem. Bom, pessoal, agradecer também a oportunidade aqui de estar trazendo aí os avanços. Como eu já disse, né, a FEPA hoje, esse ano fez 35 anos. Então, nos 35 anos, esse mês aqui a gente fechou o menor número de processos da história no estoque. Então, está com 3.056. Né? Isso é algo que eu monitoro aqui diariamente. Né? A gente tem controle de metas de produtividade dos profissionais que aqui atuam. Então, a gente faz uma gestão muito forte para entregar o melhor para a sociedade. Eu acho que a gente demonstrou aí que, no longo dos últimos 10 anos, a importância de uma sequência de linhagem para reestruturação, né? uma linhagem de pensamento aí de gestão. Então, em 10 anos, a gente está trazendo aí bons resultados. Mas, como eu disse, ainda são aquéns do que nós queremos. Então, a gente tem ainda muito o que crescer. Contem com a FEPAM aqui para os próximos passos e tenham a certeza que a gente está no caminho certo. Então, muito obrigado, Gleice, Marlon e o Emerson. E vamos em frente. Agora tem outros desafios e vamos persegui-los. Bom, de minha parte também quero agradecer a oportunidade de participar e aprender um pouco com todos vocês aqui, e parabenizar também o Gabriel aí por estar tomando essas iniciativas e conduzindo todo esse aprimoramento, que não é de hoje, né? É um trabalho que vem de um bom tempo e está já começando a mostrar esses resultados. E a gente, do lado de cá, a gente pode dar esse feedback, né, Gabriel? Para você ter ciência também, né, de que, olha, a coisa está melhorando lá para a consultoria e para o empreendedor também, né? Para você ter essa certeza. Uma coisa importante, né, é essa revisão do termo de referência, que eu acho que já está previsto para acontecer, ou foi uma sugestão do Marlon, né, alguma coisa assim. Acho que é interessante também, é uma adequação, talvez, aí de alguns estudos a serem desenvolvidos para pequenas centrais hidrelétricas, aí CGHs. Você não tem necessidade em alguns casos, né? A gente vê aqui, já dando um pitaco, não querendo desenvolver muito tempo,
mas desenvolver todo um estudo socioeconômico numa CGH que pega, por exemplo, 2 propriedades rurais, né? E você tem que fazer todo o estudo do município, economia, densidade, rotas, né? Eu acho que isso pode ser equalizado um pouco melhor. Uma sugestão já me antecipando nessa discussão. E o que o seu Ricardo colocou também é importante, né? Essa revisão antes da documentação ser encaminhado para o órgão ambiental faz parte, né? Nós internamente aqui a gente adota um processo de revisão, o que um técnico elabora de documento, o outro revisa, né? Para conseguir deixar o mais adequado possível e claro também. A informação tem que ser clara para o técnico da FEPAM. E a gente também já participou aí desse processo de avaliação em outras usinas, né, de forma complementar, né, atuando justamente para conseguir colaborar. Olha, documento X precisa adaptar aqui e ali para o órgão ambiental conseguir avaliar melhor, né? A gente também já consegue aprimorar e ganhar tempo depois, né? Mas agradeço a oportunidade novamente e fica um abraço especial a todos vocês aí pelo convite e pela participação de todos também. Meu muito obrigado, foi uma satisfação. Ok, eu queria fazer transmitir meus cumprimentos à Glaze pela coordenação, pela proposta da Abra PCH de criar esse ambiente de diálogo durante esse mês do meio ambiente. Claro que esse só foi o mote, mas a ideia é realmente fazer a interação entre agentes. E queria transmitir meus parabéns, Gleisi, a você, a Abra PCH, por essa iniciativa, em representando a GPCH. E dizer que foi muito proveitoso, a gente está sempre aprendendo, é uma caminhada constante de evolução, e estamos desenvolvendo um trabalho que eu acredito que a gente consiga publicar em breve, um trabalho que nós desenvolvemos na Bacia do Taquariantas, aqui no estado, que demonstrou de que para desmistificar um pouquinho aquele impacto que sempre tem do empreendimento hidrelétrico, de todos imaginarem, aqueles que são de fora do ramo, de que é uma grande, o HE sempre, mesmo se tratando de uma CGH. Nós temos um levantamento feito de que para cerca de 200 hectares suprimidos de empreendimentos já implantados nessa bacia, foram criados 924 hectares que vão ser permanentemente protegidos, seja com a sua caracterização atual de vegetação existente ou de áreas que vão ser reflorestadas ou criado um ambiente melhor para aquela região. Então, essa relação que eu gostaria de trazer também para encerrar um fato positivo de que nós temos que olhar de forma mais atenta para aquilo que é a geração de energia elétrica renovável através das PCHs e das CGHs. Muito obrigado e espero que tenhamos novos eventos como esse. A GPCH está aí fazendo também seu dever de casa, já provocado o Gabriel para esse evento estadual. E as nossas missões aí, enquanto agente estadual, estão sendo desenvolvidas com a participação de todos os nossos associados. Muito obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigada a todos. Desculpa aí um pouco o adiantado da hora, mas foi ótimo. Até a próxima. Até.